E aí, galerinha, beleza? Esse meu nariz não me ajuda, mas vamos lá. Vamos falar agora um pouco sobre desvio padrão, que nada mais é que você tem aqui nós temos aqui a variância, né? Isso eu estou passando aqui já da aula passada. Eu tenho aqui a variância que o desvio padrão, que é esse simbolinho aqui, nada mais é que a raiz quadrada da variância. Só isso. Nada de excepcional, nada de cálculo muito grande, nem nada. Você pode calcular a variância ou desta forma ou dessa. E para que serve o desvio padrão? Por favor, me corrijam se eu estiver errado. Mas só que uma distância é o tanto que você consegue calcular de uma distância entre a média. Como assim? Eu tenho aqui, vamos considerar um gráfico, que eu tenho uma curva, blé blé. Aqui no meio eu tenho a média, que não é exatamente o meio, mas eu tenho a média. Na variância, eu fico sabendo o quanto que esse dado está espalhado. Quanto maior a variância, pode ser que, sei lá, tipo, tenha ele seja torto para cá, seja torto para cá, ou, por exemplo, ele esteja bem espalhado, ou você tenha um dado que esteja dessa forma, né? Então, quanto maior a variância, mais espalhado esse dado vai estar. Que não chega a estar aqui, ele chega mais ou menos aqui, assim, a média, por exemplo, né? Só chutando. E quando você tem um desvio padrão quer saber o quê? Qual que é a distância, mais ou menos, que você tem da média. Aqui, sendo a média este risco, né? Esse risco semi-vermelho, sei lá que cor é, eu vou ter o tanto do desvio padrão, né? Que são esses laranjeias aqui, e o quanto que ele desvia, né? Que são os espaços do desvio padrão dele. O quanto que da média, quanto que cada número varia, qual é a distância mais ou menos entre cada número da média. Então vamos lá, vamos ver este daqui que é o menorzinho. Então, ó, eu tenho 1,58, ok? E eu vou tirar a raiz quadrada dele. Aqui, raiz quadrada de 1,58. Deixa eu ver se eu fiz certo. 1,58, a raiz quadrada dele, 1,25, ok? Eu tenho aqui, então, o desvio padrão dele, o desvio padrão daqui é 1,25. Então, o desvio padrão é 1,25. Então, quer dizer o quê? Que mais ou menos entre um número e outro, isso partindo na média aqui, né? Eu vou chegar no próximo número. Então, como assim? Então, vamos colocar que a média aqui é 5,5, ok? 5,5. Se eu somar 1,25, eu vou para 6,75. Eu estou entre o 6 e o 7. E se eu pegar aqui, por exemplo, o 5,5 menos 1,25, neste caso, então eu vou ter 4,25. Já está indo quase para 4 de novo. Se bem que eu ainda tenho também um outro 4 aqui do lado, eu tenho um 7 para cá. Agora, se eu for pegar deste daqui, que a variância dele é maior, então, raiz quadrada de 7,04. 7,04, raiz quadrada dele vai ser quanto? 2,65. Então, a variância dele, o desvio padrão dele, 2,65. 2,65, 66, 2,65. Então, entre um número e outro, da média, né, que neste caso a média dele também é 5,5, eu tenho aqui um desvio padrão que entre um número e outro da média, eu vou chegar mais ou menos nisso. Mas isso por quê? Mas, poxa, o resultado é o mesmo. Mas veja que, por exemplo, daqui, que a média é 5,5, então está bem aqui no meio. Está bem aqui no meio deste, está bem aqui no meio deste. Mas veja que aqui é 6, 7, 7, 5, 4, 4. Já aqui não, eu tenho 2 e 1 e eu tenho um 7 e o 12. Então, de um número para o outro, a distância é bem maior deles. Então, graças ao fato da distância desses números, o espalhamento desses números, vamos falar desse português bem boletenho,
né, a espalhância deles é maior, então graças a isso o desvio padrão deles é maior. Então a variância também é maior e o desvio padrão é maior. Que aí o desvio padrão, pelo que eu entendi, é da mesma escala desse daqui. Então eu consigo saber quanto que um número pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Quanto voltando ou seguindo, qual que é a média, um número estimado, né? Não chega a ser exatamente o mesmo número deste valor aqui. Então, do jogador 1, daqui do jogador 1, a variância deste daqui, tem a variância e tem o desvio padrão. Nossa senhora, isso é deformidade padrão, desvio padrão. Então a variância é 7, alguma coisa, 7,04, parece um ponto e vírgula, mas tudo bem. E a variância dele é 2,65. E do jogador 2 eu tenho a variância de 1,58 e o desvio padrão de 1,25. Qual que é o melhor? Qual que é o melhor? Qual que é o pior? Depende muito da sua necessidade. Se você quer um dado ou você quer um número que ele esteja bem espalhado, né? Vamos dizer, sei lá, tipo a temperatura do... Você tem o pão, por exemplo. Você tem um pãozinho muito louco aqui. Você tem um pãozinho redondo, aqueles pães que ficam, que é aqueles que são abertos aqui no meio. Tem um negocinho aqui, cenas fumacinha que tá quentinha ainda. Então, por exemplo, eu sei pela variância, vamos considerar que é que nem micro-ondas, por exemplo, que ele esquenta as bordas e não esquenta o meio, mas vamos considerar o contrário, o tanto que ele esquenta do meio, ok? Então, se a variância dele for muito alta, então quer dizer que o calor ele se espalha muito mais pela superfície. Se a variância for pequena, então vamos considerar, se a variância for maior aqui neste caso, quanto maior melhor, porque eu quero que o pão ele fique esquentado por inteiro, ele fique quente por inteiro. Agora, se a variância for muito pequena, se o desvio padrão for pequeno, ele só vai esquentar aqui no meio. Sabe que nem micro-ondas que você esquenta um canto e o resto fica tudo gelado? Sabe? E vamos considerar que a variância dele então é baixa, né? Aí, quanto menor, quanto mais claro é menor a temperatura. Se for uma variância maior, ele está mais espalhado essa temperatura. Se for uma variância menor, ele está menos. É lógico, depende muito da sua necessidade e do quanto você quer. Mas em cima da variância você fica sabendo. Maior variância, maior desvio padrão também. Maior variância, mais espalhado está o número. Menor variância, menor está o número. Se for todos iguais, a variância vai ser 0, vai ser 1. Ok, pessoal? Eu acho que é só isso, né? Não tem muito mistério em cima de variância e desvio padrão. Ok? Até mais.